Alfredo Frederico é o meu nome. A minha vida, antes de conhecer o Senhor Jesus, era uma vida sem perspectiva nenhuma, não é? Eu até ia atrás das coisas, fazia, trabalhava, mas infelizmente eu não usufruía, não tinha sentido a minha vida, não conseguia adquirir aquilo que de facto andava atrás. Então, essa foi a minha vida. Eu até conhecia Deus, porque eu cresci numa certa denominação, né, onde os meus pais me levaram na altura, desde criança, né, e eu conhecia Deus, ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia de facto, não vivia aquilo que são os mandamentos de Deus. Eu não via a glória de Deus na minha vida. Então, eu conhecia, na verdade, Deus de ouvir falar. Então, eu ia atrás das coisas, trabalhava já na altura, mas infelizmente não conseguia ter uma vida digna, uma vida com um verdadeiro sentido, verdadeiramente falando. Então, foi assim que eu entrei na igreja. A primeira experiência, chegada à igreja, foi a palavra. O primeiro dia que eu cheguei à igreja, ouvi a palavra e já comecei a ver diferença naquilo que eu vivia, não é? Que eu vivia ouvindo e aquilo que eu passei a ouvir naquele dia. Então, isso chamou uma atenção e fez com que eu voltasse a estar, ou seja, a participar. Então, eu nesse dia tive paz, tive muita paz depois que eu saí da igreja, e isso fez com que eu permanecesse. Mas ainda assim eu vivia uma vida errada. Eu não agradava a Deus, eu não vivia uma vida que agradava a Deus. E eu percebi que se eu morresse naquele estado, eu iria para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Então foi aí que eu resolvi continuar na igreja, ou seja, a participar das reuniões e aí procurar a mudança, ser verdadeiramente cristão, ou seja, servir a Deus de facto. Consoante o tempo, fui ouvindo a palavra, então a pregação, a palavra foi sempre tocando na mesma coisa, nem que era necessário batizar nas águas, sepultar o velho homem, no caso. Pese embora já havia sido batizado, ou seja, sim, lá noutra igreja, mas eu vi que afinal aquilo não era batismo, na verdade, de facto. Então, eu ainda vivia com as coisas erradas, eu ainda fazia aquilo que não agradava a Deus. Então, havia necessidade, ou seja, sentia a necessidade de sepultar a velha criatura que eu era. Então, aí nasceu a vontade, o desejo de me batizar nas águas. E aí fui, batizei-me e graças a Deus, depois do batismo, eu senti que realmente eu era um novo homem. Então, todas as tentações, vinham as tentações, mas graças a Deus eu já conseguia dizer não, já conseguia me afastar, já conseguia rejeitar, dizer não às tentações, para que não voltasse a velha criatura, no caso. Depois do batismo nas águas, aí começou a crescer em mim a necessidade de me batizar, ou seja, de ser batizado com o Espírito Santo. Porque aí como nós sabemos que sem o Espírito Santo nós não poderíamos resistir, ou não podemos resistir às tempestades, os ventos e tudo mais. Então, foi aí que eu senti a necessidade de buscar o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo numa reunião de quarta-feira. Eu cheguei à igreja com a palavra. Foi uma palavra muito, mas muito forte neste dia, eu me lembro. E foi aí na busca, foi uma busca tremenda neste dia. E graças a Deus, eu neste dia tive a certeza de que havia sido batizado com o Espírito Santo. E nesta altura, o maior desejo que eu tive naquele momento era, primeiro, tive uma alegria imensa e a partir daí eu comecei a ter o desejo de falar de Jesus para todas as pessoas.
ganhar alma, falar do Senhor Jesus, do Espírito Santo, falar de Deus para as pessoas. O Espírito Santo para mim é tudo.